eu ver. Tá ok. Então nós podemos começar. Bom dia, bem-vindo ao podcast Café com Misturini. Eu, Alfredo Ronaldo Correia, ao meu lado está ela, batom vermelho e preparada para essa segunda-feira? Não é segunda-feira. Não é segunda, mas é com cara de segunda. Com cara de segunda. Com cara de segunda. Terça-feira com cara de segunda e está no ar o nosso podcast para falar sobre fotografia sensual. Me fala mais, quem é você, Franciele? Eu sou Franciele, nascida em 82... numa cidadezinha bem pequenininha e que comecei fotografia sensual já aos 19 anos. Começou com tudo, 19 anos. É. Tem muitos fotógrafos que começam com 19 anos, né? Sim. Começa assim e já se apaixona já de cara com isso. A fotografia, a pessoa já mostra que tem gosto pela fotografia já muito cedo, né? Nada impede de descobrir mais tarde que, eu quero fazer isso. Mas quando a pessoa gosta de fotografia, já é desde pequeno. Tenho 2 filhos. Já sei qual deles pode ser fotógrafo. E hoje o assunto é tabu da fotografia sensual. Então, se você quer descobrir um pouco sobre ainda é um tabu fotografia sensual ou não, fique ligado que essa live é para você. E nós vamos mostrar a oportunidade que existe por trás da fotografia nu e sensual. Quantos ensaios já, Franciele? 9.132. 9.133 ensaios. Isso aí. E esse podcast é uma maneira de facilitar a sua vida que está começando na fotografia, ou então para você que já está na fotografia e quer dar um up na sua carreira com a fotografia sensual. E hoje, falar sobre tabu. Eu acho que o tema que a gente escolheu hoje para a gente conversar é um tema muito bacana para quem quer começar na fotografia sensual. Quem quer começar na fotografia ou quem quer começar na fotografia sensual, porque quando eu comecei, tinham muitos tabus. Foi difícil quando eu comecei, mas para quem está começando agora, o caminho já foi aberto por vários fotógrafos. Então, o tabu já está menor. Ainda existe? Existe. Cabeças diferentes, pessoas que pensam diferente, mas hoje o negócio está mais fácil. Mas é a pergunta, é um tabu ou não é a fotografia sensual? Ainda há pessoas que vejam como tabu, mas cabe ao fotógrafo mostrar que isso não é mais tabu. Porque assim como existem muitas clientes que procuram, muitas, e quando eu digo muitas, são muitas mesmo, que procuram fotografia sensual, cabe ao fotógrafo mostrar o porquê da fotografia sensual, o porquê que a fotografia sensual é importante na vida da mulher. Por que ela busca a fotografia sensual? Que não é somente para mostrar o corpo dela, é para trabalhar a autoestima, é para trabalhar ela em si, né? Se fosse uma coisa ruim a fotografia sensual, os psicólogos, os terapeutas não indicariam para tantas clientes que vêm me procurar para que passem por essa experiência para que se vejam de outra maneira. Então, ainda é um tabu, mas que já foi quebrado bastante. E como que você conseguiu quebrar esse tabu? Foi na cara e na coragem. Quando eu comecei na fotografia, eu ainda não tinha... Só um pouquinho, Alfredo, eu só vou fechar essa porta aqui, que tá entrando um barulhinho. A gente já continua aqui. Ou enquanto isso, toma o café. Isso. Quem tiver dúvida, alguma coisa, queira compartilhar com seu coleguinha essa live, já pode fazer isso. Super indico que essa live seja indicada para muita gente, porque isso é um tema que... Isso é um tema que põe um pouquinho de medo nos fotógrafos que queiram começar. Esse é o grande X da questão, mas ao final da live tenho certeza que todos ficarão sem esse medo de começar. Quando eu comecei na fotografia com 19 anos, na fotografia sensual, no caso, com 19 eu já comecei a fotografar nu e sensual. Eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Sempre fui uma desbravadora.
sempre estive um pouco mais, parece até meio prepotente falar isso, mas eu sempre tive um pouco mais à frente do meu tempo. E o fotógrafo, para ele se destacar, ele precisa realmente estar um pouquinho à frente do tempo dele, e ele não pode ter medo de mostrar o que ele sabe fazer e o que muda a vida das pessoas no que ele tem a oferecer. Porque a fotografia sensual não é simplesmente uma foto que você vai entregar. É uma outra maneira da pessoa se ver. Então, o fotógrafo não pode ter medo de começar com a fotografia sensual. Com 19 anos, pensa, eu era praticamente uma menina, né? Uma menina. E quando eu vi aquela revista, uma revistinha da Fotografe Melhor, que na época era a maneira mais fácil de se aprender fotografia, era com a revista Fotografe Melhor. Quando eu vi aquela capa que tinha uma mulher nua fazendo uma argila, ela nua de costas, só com o tecido jogado na cintura, e ela fazendo a argila, montando aquilo, eu vi um tanto da minha vontade de ser retratada como eu era, sem influência de roupa, sem influência de nada, só com o meu gosto pessoal. Só com o que eu sou, literalmente. Sem a influência de moda. Porque a fotografia sensual nada mais é do que uma forma do fotógrafo te retratar você, a mulher, na essência dela, o que ela é, se for feita da maneira correta, né? Porque a mulher não pode entrar num enlatado, ela não pode ser fotografada de qualquer maneira. E isso acaba desvalorizando a fotografia nua e sensual. Quando a mulher... que existe nicho de mercado que queira mostrar bunda e peito? Existe. Mas o objetivo do fotógrafo nu e sensual não é esse. Não é para agradar outras pessoas. É para agradar a modelo que procura. E é exatamente isso que faz com que... É pensar dessa maneira que faz com que o fotógrafo de fotografia nu e sensual ganhe respeito. A partir do momento que ele trabalha a cabeça dele em como ele olha a fotografia sensual, ele começa a tratar com respeito a fotografia sensual. Porque ele vê que a fotografia não é somente um corpo, não é uma bunda que a mulher vai fazer uma foto e entregar, sabe? Sim. E dessa maneira que o fotógrafo vai quebrando tabus, trabalhando com responsabilidade. A primeira exposição que eu fiz de fotografia nu e sensual do meu trabalho, com 19 anos, eu era fotógrafa e eu era modelo. Porque eu não tinha maturidade ainda para mostrar uma outra pessoa na fotografia, senão eu mesma. Porque a partir do momento que você está mostrando uma outra pessoa nua, você tem que saber o que você está fazendo. Sim. Entende? Então, primeira exposição que eu fiz com 19, que foi na minha cidade, onde eu nasci. Quantos mil habitantes tinha a cidade? Tem? 9 mil habitantes. Pra quem Uma diz... família extremamente conhecida. Na época, eu não era Franciele Misturini fotografia de nu e sensual. Na época, eu era a filha do Misturini. Sim. Isso é coisa de cidade pequena. Então,
A partir do momento que você se impõe e mostra o teu trabalho com autoridade, você passa a ser visto de outra maneira. E existe uma maneira errada que as pessoas já entram nesse universo e daí acabam criando esse tabu? Aumentando o tabu, vamos dizer? A maneira errada de começar nesse universo é colocar o teu gosto em primeiro lugar. O teu gosto em produção. Falando em termos de produção e montagem do ensaio. Você pode colocar o teu gosto numa assinatura de luz. Como você vai iluminar essa cliente? Você vai colocar o teu gosto nisso. Como que o fotógrafo gosta da luz? O fotógrafo gosta desse... Eu gosto da luz dessa maneira. Eu gosto de luz de janela, eu gosto de luz suave. Mas quando... Problema na internet, mas vai. Agora já voltou. Não é o teu gosto que tem que entrar. É o gosto da cliente. Ou porque ela está te buscando o que ela gosta para mostrar ela da maneira que ela quer ser vista. O que é importante para ela mostrar naquele momento. Sim. O respeito com que você trata a tua cliente, o respeito com que você mostra ela, até o respeito, digamos que até como você olha ela, que muda a forma como as pessoas irão olhar para o teu trabalho. Sim. E me diz assim, fotografia sensual é uma oportunidade? Por que ela é uma oportunidade? A fotografia sensual é a melhor oportunidade do fotógrafo de criar um nome dentro da fotografia. Quando o fotógrafo começa a produzir, duvido qual fotógrafo que não olhe para um ensaio bacana, sensual, principalmente aqueles de recorte de luz, Sim. Que é só desenho de corpo, que não diga assim, quando eu crescer eu quero fazer isso. Eu já tive muitos estagiários, já tive muitos funcionários, todos que começam na fotografia, o sonho de consumo é fotografar ensaio sensual, porque isso marca o nome do fotógrafo. Isso abre um campo maior de fotografia, traz maturidade para o fotógrafo. Quando eu digo maturidade, não é só maturidade de luz, é a maturidade de cabeça, porque o fotógrafo ele começa a lidar com muitas situações quando se trata de ensaio sensual. Ele cresce muito produzindo, porque ele é posto à prova todos os dias. Sim. Ele nunca cai na mesmice do trabalho. Nunca o ensaio vai ser igual ao outro. Então, o fotógrafo, todos os dias, ele vai ter que parar, ele vai ter que pensar e ele vai ter que aprender mais um pouquinho naquele dia. Eu tenho 25 anos, Alfredo, de ensaio sensual já. E eu aprendo todos os dias com ensaio sensual. E isso, além de me fazer uma fotógrafa muito melhor todos os dias, também me faz uma pessoa melhor todos os dias. Porque no decorrer, você aprende a olhar muito mais as pessoas, a olhar muito mais as necessidades do outro. Então, isso eleva o fotógrafo, a fotografia sensual eleva o fotógrafo para um outro patamar. Ele passa a ser visto de uma outra maneira. Óbvio que se ele começar da maneira correta. Se ele souber começar dentro da fotografia sensual. Mas isso põe ele consegue marcar o nome dele na história da fotografia. Porque não é aquela fotografia escrachada, mas é aquela fotografia que a mulher vai chegar
daqui 20 anos e ela vai chegar para a amiga e vai dizer, olha, foi a Franciele Misturini que fez o meu ensaio nu e sensual. E ela não vai mostrar para qualquer pessoa o ensaio sensual dela. Ela vai mostrar somente para as pessoas que ela admira demais. Sim, que é umas fotos dela. É foto íntima. dela, é foto íntima. Sim, mas existe uma outra oportunidade que abre, porque você fotografar uma mulher nua é fotografar, é fazer um quadro em branco. E produzir. E produção total. Abre caminho para todos os outros nichos de fotografia sensual. Você pode ser um fotógrafo cru. Começar hoje na fotografia. Se você se dedicar à fotografia sensual, se você aprender a fotografar fotografando sensual, você vai conseguir mandar bem em todos os outros nichos de mercado. Porque quando se trata de iluminação, configuração e composição, nada é mais completo do que a fotografia sensual. Se você fotografar uma mulher nua hoje e fizer um ensaio hoje e obtiver sucesso nesse ensaio de fotografia sensual, amanhã com certeza você vai fotografar uma gestante tirando de letra. Porque é uma mulher, só que com barriga. Sim. Assim funciona da mesma maneira que se você fotografar uma mulher mais cheinha, que você precise suavizar a curva, que você precise trabalhar da melhor maneira possível estria e celulite, você vai conseguir fotografar um bebê recém-nascido que tem as veias todas aparentes no corpo, de tão fininho que é. Você vai tirar de letra, porque a luz, a iluminação, a suavidade é a mesma. Há quem diga de forma errônea que a fotografia sensual é um nicho único e exclusivo. Não é. Porque quando se trata de iluminação, você fica preparado para qualquer situação, para qualquer tipo de pessoa que esteja se mexendo. Quando você fotografa, por um exemplo, uma mulher extremamente forte, tipo fisiculturista. Durante muito tempo eu fotografei fisiculturista. Eu fotografava para vários preparadores físicos de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Eles preparavam, eu fazia esse acompanhamento e no final da preparação eu fotografava elas, somente mulheres, que iriam representar os estados do Sul nos campeonatos de fisiculturismo. Isso traz uma carga de aprendizado muito grande, porque daí ali não se trata de suavidade, ali se trata de força. Você precisa mostrar a força, como você trazer força para dentro da fotografia. Sim, e na maioria das mulheres, na verdade, quando você trabalha uma mulher normal, sem ser fisiculturista. Você tem que trabalhar mais a questão mais sensível, mais... Isso, suavizar. Eu fotografo no meu dia a dia, o meu dia a dia é fotografar mulheres normais, não modelos. Sim. Muito menos fisiculturistas. Então, quando você trata uma mulher que está numa preparação física assim, trincada, arrebentando, o que você tem que fazer? Você tem que trazer para dentro dessa fotografia muita definição. Mas às vezes essa mesma mulher não quer mesmo aparecer às vezes forte numa foto sensual ou não? Depende do objetivo, né, Alfredo? Quando se trata de fisiculturismo, sim, ela precisa, se for na modalidade biquíni, existem modalidades dentro do fisiculturismo. Se for na categoria biquíni, ela vai aparecer forte, mas ela também vai trazer suavidade de mão. Uhum. Conforme as modalidades forem passando, daí é outra coisa, que daí tem outra categoria, tem outros pesos que entram nisso. Mas o que eu queria falar a respeito disso, da fotografia de fisiculturismo, é que é uma fotografia que quando você tem que mostrar muita força, muita forma, muito desenho,
te possibilita também a fotografar homens. Abre mais uma vez. Abre mais um nicho de mercado, porque você também consegue fotografar homens. Porque assim como a mulher, você tem que trazer muita delicadeza, muita suavidade. Quando você fotografa uma forma forte, também você pode usar para fotografar homens. Porque o homem, quando você traz para a fotografia, você não vai trabalhar triângulos. Você vai trabalhar quadrados. Esses são assuntos para próximas lives. É. Né? Mas explica para mim agora como que você descobriu essa oportunidade da fotografia sensual. Como que ela entrou na tua vida e você olhou para aquilo dali, teus olhos brilharam, você começou nisso e até chegar hoje. Além do fato de ser um nicho de mercado encantador, como eu falei para você, que você aprende todos os dias e você é posto à prova todos os dias, a fotografia nua e sensual ainda é pouco explorada. Então, quando você entra nesse mercado e se profissionaliza, você tem a oportunidade de se tornar único na região onde você trabalha. Tipo, aqui na região sul do Brasil, existem vários fotógrafos que fazem esse tipo de trabalho, mas sem falsa modéstia, mas que façam com o mesmo olhar de respeito que eu faço, é muito difícil. Então, isso abre um nicho de mercado para o fotógrafo poder trabalhar muito grande, porque ainda é pouco explorado. Fotografia sensual tem muito a ser explorada. Eu não consigo dar conta da minha agenda de fotografia nua e sensual. E isso é uma prova de que ainda estão faltando profissionais na área. De que trabalhem, mas que trabalhem da maneira correta. Sim. Que se empenhem a fazer isso. É uma maneira de você entrar numa carreira e que você vai ter sempre uma procura, né? Vai. Aqui, ó, eventos, vamos colocar aqui. Eventos. O que aconteceu com eventos na pandemia? Parou. Muitos fotógrafos que poderiam ter migrado antes para outras modalidades da fotografia, fotografar bebê, fotografar gestante, nu, ensaio sensual, perderam essa oportunidade de não entrarem em crise. É muito ruim, mas assim, vejo muitos fotógrafos, inclusive colegas de profissão, amigos, sabe? Que hoje estão trabalhando em outra área, porque evento parou, não está acontecendo. Tá voltando devagarinho? Um ano, tá voltando, mas um ano sem eles trabalhar? Não tem como que vai sustentar? Não tem jeito. A não ser que tenha um plano muito bom para isso, para conseguir se manter, né? Mas é por isso que eu sempre falo que o fotógrafo precisa estar preparado para tudo isso. Ele não pode contar com... Ele tem que saber muito da fotografia, tem que aprender muito para que ele não caia nisso. Sim. Mas também tem uma outra coisa, que é o respeito. Não é o fotógrafo querer achar que vai entrar nesse nicho e que pronto, as clientes vão vir se ele não tiver o respeito. E isso tem que estar bem resolvido com ele mesmo. Sim. Uma vez as pessoas dizem que mente vazia é instrumento do diabo, né? Sim. Para mim, mente vazia é instrumento da criação. Eu fiz uma cirurgia em 2000 e... Deixa eu ver, o Ali tinha 1 ano, que foi quando eu montei a exposição de 2015. Exposição fotografia, que era só fotografia nua e sensual. Eu fiz uma cirurgia e eu tive que ficar uns 30 dias de molho, porque eu tirei essa fena. Com as pernas para cima. Mente vazia, instrumento de Deus, cara. Porque quando você tá com a mente mais tranquila, você tem tempo de criar muita coisa. Nessa época que eu tive que parar,
eu criei um grupo. Eu criei um grupo muito bacana, um grupo que era só com aprovação, para conversar sobre fotografia nu e sensual. Fiquei 30 dias num grupo postando foto e conversando com as mulheres. O intuito, na verdade, não era divulgar o meu trabalho naquele grupo. Era ter uma conversa franca com todas elas que se interessavam por fotografia nu e sensual, para saber o que passava na cabeça delas. Ou qual era o problema. Por que muitas tinham vontade de fazer e acabavam não fazendo. Morria na praia. Morria na praia. Porque a coisa que eu sim. mais escuto das mulheres, eu tenho vontade de fazer, mas eu não tenho coragem. E a partir do momento que eu mostrei para essas mulheres nesse grupo o que eu estava disposta a fazer, a cabeça delas abriu, porque elas estavam preparadas para fazer o ensaio vulgar. Porque a fotografia nua e sensual, infelizmente, ainda tem gente que olha de forma vulgar. Mas isso está muito mais dentro da cabeça de quem olha do que na fotografia em si. Sim. Né? É tudo o que você tem dentro. Então, a partir do momento que eu mostrei para essas mulheres o que era o trabalho que eu me propus a fazer para essa exposição de 2015, mas é isso. É muito legal. É bonito. Eu sempre quis fazer isso. Inclusive tiveram homens que montaram fake para poder entrar nesse grupo. Para poder entrar nesse grupo, achando que eles entrariam lá e veriam bundas. Bunda, Lelê. Veriam bundas. Veriam, sabe? E esse não era o objetivo. Porque quando a mulher se propõe a fazer um ensaio sensual, não é ao homem que ela quer agradar. Para isso, existe revista masculina. Que daí é a questão do consumismo. Sim. Masculino. Mas o fotógrafo sensual, ele não tá aqui para isso. Ele não tá para atender um público de consumismo de fotografia vulgar. Ele tá proposto a atender as mulheres que querem ser retratadas da maneira delas. Sim. E tá muito mais na cabeça de quem tá olhando do que quem tá... Isso. Rafa! Só um pouquinho, gente. Só um minutinho. Abriu? Live em casa é desse Rafa, jeito, né? Abre lá pra Manu, fazendo favor. Vamos voltando aqui, então. Vamos voltar porque o assunto é... Vai render, tá rendendo. Não, e o assunto aqui bom. E o assunto é sério. O assunto é sério. Isso. Tem alguma coisa que as pessoas colocam na cabeça como uma dificuldade para entrar na fotografia sensual e que daí depois que descobrem, isso facilita mais a vida e começa a descobrir esse novo horizonte? Seria a questão do estar pronto, o preconceito dele mesmo, tá resolvido? Oi, tudo bem? Gente, eu trabalho em casa, né? Então tem aula, tem cliente pegando foto. O fotógrafo, o maior medo do fotógrafo, que não deveria ser o maior medo, é de não dar conta de fazer. Sim. E o julgamento. O fotógrafo, a partir do momento que ele perde o medo de julgamento,
e encara a fotografia sensual como profissional e ele realmente ergue a bandeira dele, não existe limite, não tem mais o porquê ele ter medo disso. Mas como a gente estava falando antes, é uma questão de respeito. Ele precisa se trabalhar para isso. Sim. Ele tem que estar pronto e livre de tudo isso. Ele tem que estar livre ele tem que estar livre. O fotógrafo em si, eu acho que ele já nasce meio livre, né, Alfredo? Já tem um pensamento. O fotógrafo já tem um pensamento mais livre de preconceito, mais livre de pré-julgamento. Sim. Então, eu acho que todo fotógrafo está preparado para ser um fotógrafo de nu e sensual. Na sua concepção, ele já veio preparado. Assim como ele se encantou com a fotografia, ele já está preparado para ser um fotógrafo de nu e sensual. Ele só precisa aprender técnicas e se posicionar no mercado para atingir o seu sucesso profissional. É isso aí. E existe um jeito errado de executar uma fotografia sensual? Existe uma maneira errada de começar nesse meio? Criando, a maneira errada de começar é criando um portfólio errado. Criando um portfólio errado, criando um portfólio somente contratando modelos para isso. Sim. Porque como você vai atender pessoas, vamos dizer, corpos normais, vai atender mulheres que são mães, mulheres que às vezes tiveram alguma cirurgia. Mulheres normais. Mulheres normais. Exatamente. Que não estão com o corpo preparado para fazer uma campanha de lingerie. É isso aí, daí você vai mostrar um portfólio só com aqueles corpos... Fino, magro. Com os padrões. Com os padrões. Já. O fotógrafo precisa quebrar estes padrões dentro da cabeça dele e saber trabalhar com todos os tipos de corpo para que ele monte um portfólio para que as clientes consigam olhar para o portfólio como um produto que ela possa fazer. Isso eu posso fazer. Se fulana que tá gordinha fez, por que eu não posso fazer? Sim. Ela precisa se sentir permitida a fazer aquilo. Ela tem que se identificar. Ela tem que se identificar. Tem que olhar. E é tudo, né? Se você se identifica com uma história, é um filme. Se eu me identifico com um personagem, eu vou até o fim, porque eu quero saber qual que é a história dele e tudo mais. Agora, se eu olho para um filme e eu não me vejo naquilo, ou naquela história... Você não vai seguir. Eu por ali. Não tem nada que vai te agregar aquilo. Pra que vai ter... É um estranho no ninho. É um estranho no ninho. Mas esse tem conteúdo. Esse é um filme. É um estranho no ninho. Então, é mais ou menos isso. Se você não se identifica com aquilo que você está olhando, como que você vai se colocar fazendo aquilo? Outra coisa, assim, que acaba não trazendo um sucesso rápido pro fotógrafo de nu e sensual é o fato de olhar para o corpo da outra pessoa sem intimidade. Quando eu digo intimidade para você olhar para o corpo da outra pessoa, é você olhar. Eu sempre falo para os meus, você olhar a pessoa de cima e embaixo. Eu sempre falo para os meus estagiários que, principalmente quando eles vão me ajudar no primeiro ensaio sensual, olhe para a mulher que está do teu lado. Porque se tiver uma pessoa dentro do estúdio que vai participar do ensaio sensual e não olha e não conversa com a mulher com franqueza, isso também traz muita timidez e insegurança para a mulher. Então, é o primeiro ensaio que você vai participar? É o primeiro ensaio como assistente de fotógrafo? Ou é o teu primeiro ensaio como fotógrafo? O fotógrafo não pode ter vergonha de olhar para o corpo da mulher. Sim.
Ele tem que fazer uma leitura, ele tem que identificar... Exatamente. Ele precisa, óbvio, estabelecer uma distância. Ele precisa saber o limite da onde ele pode ir. Ele precisa saber o que ele pode fazer, o que ele não pode. Ele precisa deixar estabelecido, eu posso tocar na modelo ou eu não posso tocar na modelo. Mas ele precisa olhar. Sim. Sem medo. E isso tem que ser uma coisa natural para ele. Olhar para o corpo da outra pessoa sem medo. Olhar, poxa, que legal. E trabalhar o seu olhar. É bacana, ela tá com o abdômen flácido. Foda-se o abdômen. Ela tem umas pernas lindas do caralho. O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar as pernas dela. E você não precisa falar para ela que você não vai mostrar o abdômen dela. Porque ela já sabe, ela olha no espelho todo dia para aquilo. Ela não quer ver Ela mais não aquilo. quer. Verdade. Entende? Todas as mulheres têm cicatrizes de cesárea. Toda mulher tem um lado do rosto que ela gosta menos. Ela tem uma simetria no rosto. E quando o fotógrafo está preparado para olhar realmente para outra pessoa exatamente do jeito que ela é e buscando o que aquela pessoa tem de mais bonito para oferecer para ela mesma, Sim. não tem nada que prenda ele a não conseguir fazer. E aí vem uma pergunta agora sobre homem fotografar ensaio sensual. Bem, os grandes nomes da fotografia sensual são Todos homens. homens. Todos são homens. E todos os meus mentores são homens de fotografia sensual. Mas todos eles... Eita, é movimentado! Oi? Bom dia. Só um minutinho. Rafa, atenda lá pra mim, fazer um favor. Cachorro latiu, vamos preparar aqui, porque agora o assunto vai ficar bem legal, principalmente porque a gente vai falar sobre esse assunto. Que a maioria dos fotógrafos que estão começando vai pensar, não, mas eu sou homem, as mulheres não vão vir fotografar comigo, isso daí não é pra mim. E aí, Fra, é para os homens também? Alfredo, você consegue olhar para uma mulher com respeito? Consigo. Então você poderia ser um fotógrafo de nu e sensual, tranquilamente. Você consegue dividir o que é olhar para uma mulher e cobiçar uma mulher? Sim. Essa é a diferença. É isso que faz o fotógrafo homem ser um fotógrafo de nu e sensual. Ele tem que entender que aquilo dali é A questão é o trabalho dele. é o trabalho é dele. É o amor dele pela fotografia. Vem, tipo assim, é maior do que outras coisas. As pessoas, homens fotógrafos que se passam dentro da fotografia sensual e se aproveitam da situação em que a mulher está exposta e se aproveita da mulher nessa situação, não podem nem ser considerados fotógrafos. Não são fotógrafos, são picaretas. Assim como existem muitos e muitos fotógrafos fantásticos que sabem agir com respeito, infelizmente, como em todas as profissões, também existem picaretas. E esses são os picaretas da fotografia, que usam da fotografia para se aproveitar de mulheres. Assim como existem médicos. Quantos casos de médicos ginecologistas que passam por isso? Que não sabe do limite profissional. Que não sabe o que é ser profissional de verdade. Então, é óbvio que o homem pode e deve ser fotógrafo sensual. Até porque ele tem uma outra visão. É isso que eu ia falar, que eu vejo assim, as grandes entrevistas que eu vi de fotógrafos, assim, principalmente aqueles grandões que faziam da Playboy e tudo mais. Quando você vê eles falando, eles não falam eles falam muito mais sobre cultura do que sobre a foto. Essa modelo foi desse jeito, porque não sei o quê, porque envolvimento não tem nada a ver com isso. Não tem a questão de envolvimento ali na fotografia. Naquele momento,
veja, naquele momento que eu estou ali no ensaio fotográfico, eu sou, digamos assim, que assexuada. Sim. Eu não sou nem homem nem mulher. Eu sou alguém prestando serviço para aquela pessoa. Sim. E quando dentro de você está bem organizado isso, Terapia em dia? terapia em dia. Tipo, eu estou prestando um serviço. Sim. Eu estou vendo uma mulher nua e eu preciso, assim como eu também vejo muitos homens nus. E isso não me impede. O fato de eu ser mulher não me impede de olhar para outro homem com respeito, como o meu material de trabalho. Sim. O corpo nada mais é que o meu material de trabalho. Quanto melhor você tiver resolvido, melhor vão ser as fotos, melhor vai ser o teu crescimento. Sim. É isso. Esse é o princípio do respeito. E isso não cabe só à fotografia. Qualquer outra. Aí você falou dos médicos, tem padre, tem Né? tem religiosos, mais diversas. Mas daí são pessoas que não têm, são criminosos, na verdade. É bem isso. São aí. criminosos. Já não entra mais nessa área. Aqui a gente tá falando sobre fotografia sensual com respeito e com uma maneira de facilitar a vida de quem tá entrando nessa. Exatamente. De quem está entrando nessa vida e que é um universo fantástico. É um universo que abre muitas possibilidades. Brilha os olhos. Brilha os olhos. Brilha os olhos. Me diz o jeito certo de você começar nessa carreira de fotografia sensual. Tadadadam. Tem uma maneira de você entrar de cabeça nisso para que você possa ser procurado por mulheres e que elas olhem e confiem em você para que você registre aquele momento, aquela fase da vida dela, seja ela uma fase de transformação ou não de transformação, seja um momento que ela quer se ver com outros olhos, que ela quer ver o potencial do corpo dela, que mulher... Qual mulher que diz que tá com o corpo perfeito? Nenhuma. Todas que chegam fotografar comigo pode estar seca. Muito seca. Que eu vou ter que usar a luz para dar volume. Que ela vai dizer que ela tá com 2 quilos acima. Será que a Gisele se olha no espelho e acha que ela e ela acha que ela tá maravilhosa aquele dia? Não. Eu às vezes acordo me achando linda, às vezes me acordo me achando um lixo. E é o normal. É o normal. Faz parte. Uma maneira do fotógrafo de ensaio sensual que queira entrar nesse mundo, fazer da maneira correta, é fazer um ensaio. Fazer o primeiro ensaio com respeito. E antes de começar a fotografar, ter uma boa conversa com a cliente para entender o que ela realmente quer. Não o que o fotógrafo quer mostrar. De o porquê. E a partir disso, você criar o teu portfólio. O teu portfólio é variado. Porque uma mulher, quando fica feliz com o resultado do ensaio sensual, ela vai ser o melhor material de propaganda do fotógrafo, sem custo algum. Sim. Porque ela vai andar com o álbum dela embaixo do braço, mostrando para todas as amigas. Porque além dela estar se achando linda ali, ela também ficou feliz. E uma pessoa feliz contagia outras pessoas felizes. Contagia outras pessoas com a felicidade dela. Quando você chega perto de alguém feliz, é fácil notar, né? E é fácil você meio que... Parece que você já fica, poxa, se ela tá feliz, por que eu não tô? E quando você, Alfredo, vê que alguma coisa deixou a outra pessoa muito feliz, você não quer fazer a mesma coisa? Sim. Porque você também quer sentir aquilo. Sim. Então, é essa maneira que o fotógrafo começa na fotografia nua e sensual. É deixando uma mulher feliz. Se ele deixar uma mulher feliz,
com o resultado da fotografia e ela se sentindo bem, o caminho para ele já vai estar aberto. E de uma maneira muito fácil e de uma maneira sem forçação de barra. Simples. Sem precisar enfiar o teu trabalho goela abaixo em ninguém. Porque ele vai ter uma mulher feliz que vai mostrar para várias mulheres o que ela fez. E tem mais uma coisa, a concorrência. Não tem concorrência, é difícil. A concorrência para ensaio sensual é pequena. É quase nada. Eu atendo aqui na cidade num raio de mais ou menos uns 400 quilômetros. Eu atendo toda essa área. Muita cliente de toda a região me procura para fazer ensaio sensual. Imagine se você... E é um público fidelizado. E é um público que é fiel. Confia em você. Confia em você. E não vai ser uma mulher que você vai atender uma vez. Não. Alfredo, para você ter uma ideia do quanto esse público é fiel e de como o vínculo que se cria de fotógrafo e modelo, se cria um vínculo forte e um vínculo bacana, um elo grande de confiança. Semana passada, uma cliente que eu fotografei há uns 3 anos atrás, que na época que ela fotografou, ela estava num processo assim de mudança de vida. Ela estava fechando um ciclo, entrando em outro ciclo, estava se reconhecendo, passou por duas gestações. Ela estava saindo daquele ciclo de maternidade e se reconhecendo novamente como mulher. Sim, precisava do tempo dela. Ela precisava se olhar de outra maneira. Eu fotografei, fiz o ensaio dela e tal. Daí, semana passada, apareceu uma recordação de uma postagem que eu fiz com a foto dela. E ela também fez uma postagem com a foto dela. E ela me mandou mensagem pedindo, olha, Alfredo, pedindo se eu poderia acompanhar ela até um cirurgião plástico. Que ela queria que eu fosse com ela para um cirurgião, porque agora que ela melhorou tudo isso, tá se vendo de outra forma, ela passou por ela tem 2 filhos, ela amamentou 2 vezes. Então, o que ela quer? Ela quer melhorar o corpo dela agora. Então, Fran, você pode ir comigo para Curitiba, que eu marquei com fulano de tal, e eu confio muito em você, e eu me sinto à vontade com você. Você pode ir comigo no cirurgião para conversar com ele? Olha só a ligação. A ligação que cria é uma coisa maravilhosa. Você não faz só clientes, você faz amigos. E é por isso que o fotógrafo precisa ter muita responsabilidade. Porque aquela pessoa que vem fotografar com você, ela está confiando muito em você. Ela tá entregando muito para você. E o fotógrafo precisa se sentir lisonjeado por isso. É uma oportunidade a cada ensaio. A cada ensaio. De você conhecer um universo único, porque cada pessoa é um universo. Você se surpreende com as histórias que chegam para você quando você vai fotografar, assim? Um dia eu ainda vou escrever um livro. Um dia eu ainda vou escrever um livro. Diário de Fran. Um dia eu ainda vou escrever um livro. E olha, eu vou te falar, são só histórias muito, muito bacanas, assim, sabe? Porque todas são muito únicas, todas as mulheres são únicas, mas todas têm as mesmas vontades. Todas têm as mesmas vontades. E é tão bacana você ir reconhecendo as fases que as mulheres estão. Tipo, como você chega à mulher pelo gosto dela ou por como ela vem para o ensaio para fotografar, você olhar e você diz, tá passando por isso.
Vamos conversar um pouquinho. Eu passei por isso. Você tá Todo quebrando mundo aquele passa tabu. por isso. Você tá querendo quebrar aquele tabu que todo homem fala que é difícil entender mulher, que pra entender mulher você tem que ler um livro lá. Que Não. tem. Você tá dizendo que é fácil entender É uma fácil entender. Elas são todas parecidas, na verdade. Os anseios são todos os mesmos. A mulher só quer ser respeitada e se sentir bem. Só. É só isso. E de vez em quando comprar um salto. Salto faz bem. Todas gostam. E na fotografia, é legal usar um salto no ensaio legal. sensual? Depende da personalidade da modelo, né? Uhum. Eu jamais fotografaria uma foto minha de salto. É poder, assim. É poder. Super poder. Ontem à noite eu tava conversando com uma cliente que marcou ensaio pra semana que vem. Ela tem 150 saltos no guarda-roupa dela. Por que ela tem 150 saltos no guarda-roupa dela? O que leva ela a gostar tanto das alturas? Aí você já consegue captar o que ela quer e tudo mais, né? Veja como essa primeira conversa faz tanta diferença. Sim. Se o fotógrafo só marcar, ou então você ter um assistente que vai só marcar pra você, como você vai descobrir isso? Não tem como. Se você não tiver uma conversa franca, você precisa entrar no universo daquela mulher para entender o que ela quer. Sim. Linguagem corporal. Tudo é linguagem corporal. Para o fotógrafo entrar no universo da fotografia nua e sensual, ele precisa dedicar um tempinho a entender as outras pessoas, a entender as mulheres. Por que a mulher muda tanto de cabelo em determinado tempo da vida? Por que em determinado tempo da vida a mulher corta o cabelo bem curtinho? Ah, é? Por que está com o cabelo curtinho? Porque em determinado tempo da vida, a mulher resolve que quer colocar mega hair. Sim. Tem que entender isso. Tem que ter entender, o time tem disso. que ter o time do porquê que a mulher quer isso. Por que ela tá passando por isso? Sim. E principalmente sem julgamento. Olhar para outra e entender das necessidades do outro. E isso não agrega demais na vida como pessoa também? Sim. Não é só como fotógrafo. É por isso que eu digo, o crescimento cultural do fotógrafo de ensaio sensual é muito grande. É. Ele não é um cara, uma pessoa, uma mulher, ali, ela tá muito além do que o fotógrafo do clique, que só dá o clique. Ele pensa em tudo. Ele é um ser humano que está a serviço de outro. Ele entende melhor a cabeça do outro ser humano, ele começa a ter outra visão, né? Sim. Tá, e agora vamos descrever um passo a passo de como fazer um ensaio sensual, que você começar nessa carreira, quebrar esses tabus, fazer com que a sua fotografia seja realmente um sucesso. Para quem não é fotógrafo ainda e já acompanhou bastante das lives que a gente fez, que já deu muitas dicas de luz e... Estão todas salvas. Estão todas salvas no perfil e no Facebook, no YouTube e no no YouTube. Instagram. Então, que já estão preparados na parte de iluminação. A maneira correta de você começar hoje seria conversar com uma mulher. Pedir para ela, por que você faria um ensaio sensual e por que você não faria um ensaio sensual? Sabe? E colocar isso na balança. Por que você faria? Porque eu tenho vontade. Mas por que você não faria um ensaio sensual? O que não te agradaria? Por que você... O que acontece no ensaio sensual que faria com que você desistisse de fazer o ensaio sensual? Isso o fotógrafo precisa... Para começar, ele precisa pensar a respeito disso. Ou por que a modelo faria o ensaio com você e por que ela não faria o ensaio com você? Abre muita cabeça já nesse passo, né? Sim. Você começa a entender a mulher, já deu o primeiro passo, que é entender o teu cliente. Se entender o teu cliente, você entender o teu cliente te facilita, te mostra o caminho das pedras, Sim. Te mostra aonde está o ouro. Tipo, é ali que eu tenho que chegar. É naquele ponto. É por isso que ela veio fotografar comigo. Ela quer chegar lá. Ela quer se sentir melhor.
Ela quer dar uma foto de presente pro namorado. Ela colocou silicone. Ela quer registrar aquela fase Ela da quer vida registrar dela. aquela fase dela. Ela fez 40 anos e ela quer fazer uma foto brindando com uma taça de vinho na mão, porque ela chegou viva nos 40 anos. Ela tá viva. Ela criou 3 filhos. Ela já se divorciou. Ou ela tá casada e ela obteve sucesso profissional. Ela quer mostrar isso. Ela quer mostrar que ela tá viva. A mulher sempre quer mostrar que tá viva. Isso aí. Fran, últimos momentos da nossa live. Esse papo tá bom, mas tem que acabar. Tem alguma coisa a mais que poderia falar sobre o tabu da fotografia sensual? O tabu se quebra todos os dias. O pouco que existe ainda se quebra todos os dias. Eu não tolero, eu não gosto de discurso sexista. É assim que se fala, Alfredo? Sim. Eu acho que não é um discurso machista, é um discurso sexista. E eu acho que o passo para se quebrar esse tabu quanto à fotografia nua e sensual é o ser humano em si não deixar que existam discursos sexistas. Aquela coisa de, ai, mulher, pra que tá fazendo aquilo? Se ela tá fazendo, ela gosta daquilo. E o que fulano tem a ver com isso? Eu costumo dizer, já deve ter ouvido muitas vezes eu falar, tá feliz? Por que eu tenho que me preocupar com O que vai mudar na minha vida se a mulher precisa fazer um ensaio sensual? Exatamente. Faz também, porra. Vai descobrir o que é bom. Isso. Tá feliz, tá valendo. É assim Exato, mesmo. é assim que funciona. Bola pra frente, se você quer ser feliz, faça o que te faz feliz. Inclusive eu li isso hoje no Instagram de uma amiga, achei muito legal. E ser fotógrafo te faz feliz? Muito. Foi a melhor escolha da minha vida. A melhor escolha da minha vida foi ser fotógrafa de nu e sensual. A fotografia foi o meio, mas a fotografia foi o caminho. Mas a fotografia nu e sensual é onde eu sempre quis estar e de onde eu não vou sair. É isso que eu quero fazer para sempre. É a fotografia nu e sensual. É o que me faz feliz todos os dias e que me põe em desafio todos os dias. É isso aí então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Nesse nosso Café com Misturini. Amanhã você estará novamente aqui às 10h30. Isso. Mais um bate-papo. Sei não se nós vamos ter que falar dessa área de novo amanhã. Olha, tá. Esse é um assunto que realmente precisa, assim, se resolver. Na verdade, ele já tá resolvido. Já tá resolvido. Já tá resolvido. Quem é resolvido, tá resolvido. Exatamente. Entendeu? Para a maioria das pessoas tá resolvido. Né? E não é mais visto como aquele grande problema que existia um tempo atrás. Quando eu comecei na fotografia, foi um problema. Hoje já não é mais. Isso aí. Hoje até porque a maneira, a exposição é grande. A comunicação tá mais rápida. Você vê muito conteúdo. Sim. Então, hoje tá tudo mais fácil. Para que a gente possa estar falando sobre isso aqui, é porque já não existe mais. Exatamente. Isso tão forte. Exatamente. Então, o negócio tá... Para vocês, para quem tá começando agora... Para quem tá fácil. Para quem começou há 20 e poucos anos atrás, eu enfrentei alguns problemas, mas todos valeram a pena para estar aqui hoje. É isso aí. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Nosso Instagram já vai acabar sozinho. A transmissão acho que já acabou. Já vai acabar lá. Falta 21 segundos. Então, Fran, vai mandando seu beijo. Ótimo dia! Batom Aproveitem.